aí. Bom dia, Roberto. Mais uma vez, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite e participar aqui desse nosso programa, esse bate-papo aqui com os nossos ouvintes aqui de São Leopoldo, da região. E até estou recebendo mensagens da minha querida amiga Oksana, que está lá na Rússia. Um abraço, Roberto. Seja bem-vindo. Bom dia a todos que estão nos vendo, nos ouvindo. É um prazer muito grande estar aqui. Hoje a gente vai poder discorrer aí um pouco sobre esse tema que tem preocupado bastante o consumidor brasileiro, não só a questão dos combustíveis, você acabou de falar sobre o leite. Eu estou vendo aí imagens de supermercados, redes de supermercados, colocando explicações de por que o leite está subindo, não só o leite, ou seja, uma série de fatores, que a gente vai ver também que os combustíveis têm muito a ver com isso. Essa questão, a gente até colocou um vídeo muito interessante, esse vídeo ali, sobre a questão de como se forma o preço ali dos combustíveis, mas isso é padrão em todos a composição de preços quando chega lá na gôndola do mercado, ou do mercadinho, ou do boteco, ou do açougue, ou no posto de gasolina, ou na farmácia, tem toda essa cadeia que vai agregando valores que chegam até o consumidor. Essa é a realidade. Assim, vamos falar um pouquinho, Roberto, assim, da questão dos combustíveis, que é uma área que tem um grande domínio, e é a pauta há vários meses, ou até há vários anos, sobre esse valor que é cobrado e chega na ponta lá, quando o consumidor tem que mexer na carteira. Conta um pouco como é que se desenha, o que é mito, o que é ficção, o que é realidade, o que realmente poderia ser feito, ou se é que existe alguma coisa para esse preço não chegar tão pesado aqui na ponta, ali na bomba de gasolina, por exemplo. Esse vídeo, ele surgiu justamente no momento em que eu estava num processo de pesquisa para tentar entender o que é que o consumidor achava do controle de preços. E numa dessas reflexões, eu estava num posto de combustíveis e me veio o insight de, poxa, o consumidor não sabe que aquele valor imenso que ele paga é destinado para vários caminhos. E aí me veio a ideia, como é que o consumidor poderia... E aí surgiu essa ideia desse vídeo, eu tive que fazer o ator principal, todos que participaram ali são amigos, parentes, pessoas próximas, né, que, afinal, o vídeo foi bancado por mim. E aí a gente chegou nessa ideia de tentar mostrar um pouquinho para o consumidor onde é que está indo esse dinheiro que ele está pagando. Isso se reflete em todos os modelos, todos os produtos. A gente não tem produto no Brasil que a carga tributária seja menor do que os combustíveis. Ao contrário, se você for para medicamentos, se você for para alguns tipos de serviços, a carga tributária ela é desigual, ela é desumana aqui no Brasil. Em parte, é claro, evidente, não vamos entrar nessa questão política, que a percepção de retorno do indivíduo, do cidadão brasileiro, é muito baixa. Então, você vai para... Tem países que cobram taxas tributárias maiores do que o Brasil, mas a nível de retorno, você tem um retorno muito mais eficiente. E nos combustíveis, isso tem tido pauta muito mais porque o governo atual ele é muito ligado nas redes sociais, e as redes sociais hoje são uma voz muito importante para o consumidor, para o cidadão, né? Você começa uma onda de reclamações e, de repente, aquilo se espalha, e é um tipo de protesto muito interessante que é muito ouvido. Você está vendo aí o Congresso envolvido, tentou aprovar agora a PEC dos combustíveis, os governos estaduais deram uma certa rasteira aí no principal ponto de mudança que essa PEC traria. Aí você tem aí o governo federal empenhado, já é o terceiro presidente da Petrobras que entra, porque está todo mundo preocupado com o resultado dos preços dos combustíveis, mas, infelizmente, estão agindo muito pouco, estão pensando muito pouco no consumidor, né? Porque eles querem pegar uma cadeia arcaica, uma cadeia antiga, em que apenas uma empresa é fornecedora do principal combustível. Isso tem mudado porque a Petrobras agora, há alguns anos atrás, ela quer sair
né, dessa vitrine de principal fornecedor do Brasil, colocou algumas refinarias à venda. A gente já viu que, a princípio, é traumático esse processo de venda, porque quando você vende uma refinaria, essa refinaria não tem política de preços equiparadas à Petrobras ou ao governo federal, ela pratica o preço de mercado. E a gente sentiu agora, recentemente, na Bahia, um momento em que o governo freou os aumentos da Petrobras e a Bahia chegou a ter diferença de 1 a 1,50 no preço dos combustíveis. Isso é muito natural. Eu acho que o processo em si foi mal feito, não que a razão, né, que não se deva fazer, não se deva privatizar. Mas a questão é que o mercado hoje ele é um mercado que ele não é propício à concorrência e, afinal, a gente fica patinando nessa tentativa de baixa preço, não baixa preço, na canetada não vai, tá? Isso aí, quando você pesquisa toda a parte logística, toda a parte de produção de etanol, de biocombustíveis, importação, refinaria, quando você analisa tudo isso, você fala, não tem como na canetada você baixar o preço. Eu sei que tem candidatos aí que estão prometendo o mundo, né, mas não é tão simples assim. Depois Deixa, da... Roberto, assim, essa questão da formatação assim, do modelo, até o nosso Marcelo, que lida também, o Marcelo de la Torre, até ali tá todo mundo nos acompanhando ali daquela banca maravilhosa, e é muito interessante assim essa maneira que tu aborda, e até o Marcelo que tem um viés assim bastante liberal nas questões econômicas, mas vocês questionam, e eu sou, como é que se diz? Sou apoiador e entendo também que essa observação que vocês fazem ela é bastante interessante. Esse modelo assim do Estado, quando eu digo Estado, o governo federal, com esse monopólio e esse modelo de privatização das refinarias, por exemplo. E o Marcelo defende muito assim, bom, não tem nenhum problema, e eu também acho que não tem nenhum problema de se privatizar ou entregar para a iniciativa privada o direito, a oportunidade do refino, mas esse modelo de tirar o monopólio do Estado e passar para a iniciativa privada, ele é meio predador para o consumidor, né? Porque se o cara quer explorar, então por que eles não fazem uma refinaria, não investem e assim por diante? Essa troca do monopólio estatal para o monopólio privado não é raro ser ainda mais predador para o consumidor. Eu estou falando algum absurdo ou a coisa se desenha por perto disso aí? Não, você foi muito assertivo. Tem especialistas que vão defender firmemente a privatização total do mercado, você tem especialistas que vão defender contra, mas como eu não sou vinculado ou bancado por nenhum dos setores, eu posso simplesmente tecer aqui objetos do meu estudo, né? Eu sou pesquisador na área, eu pesquiso sobre, sou especialista em logística, comportamento do consumidor, então posso dar aqui um parâmetro mais técnico do que se deve fazer. A privatização é boa? É boa. Privatizar agora vai resolver o problema? Não. Porque o que resolve problema de preço, desde a antiguidade, desde quando a gente mudou de escambo para os burgos, né, para a primeira revolução comercial, o que influencia diretamente nos preços chama-se concorrência. Chama-se aquela lei que não tem sultão, que não tem rei, que não tem presidente nenhum consegue revogar. É a lei da oferta e da procura. Essa lei econômica, ela é basicamente uma lei universal imutável. Se eu tenho mais produtos para oferecer e menos pessoas para comprar, o preço cai. Isso é evidente. Se eu tenho muita gente querendo comprar e pouco produto para oferecer, o preço sobe, isso é natural. Ora, se a Petrobras vai vender 8 refinarias e nenhuma dessas refinarias competem entre si, ou seja, ela vai estar tirando um monopólio estatal nacional para monopólios regionais. Agora, esperar que o fundo que comprou a refinaria da Bahia
chegue lá na maior boa vontade e diga, quem quiser colocar refinaria para competir aqui comigo, venha, porque é importante a gente baixar o preço. Isso é uma ilusão. Quem investe dinheiro no negócio, ele quer receber retorno. E ele vai explorar aquele mercado o quanto ele puder. Eu não estou vendo isso com maus olhos. Eu acho que é falha da Petrobras, falha do governo, quando ele não cria mecanismos de concorrência, que o ideal hoje seriam dutos. Antes de vender as refinarias, a Petrobras e o governo deveriam ligar as diversas refinarias com oleodutos. Por que o oleoduto? Porque o frete do oleoduto ele é super barato. Então, você pode refinar ali na Bahia e você pode mandar ali, por exemplo, para o Ceará um combustível para competir com a refinaria de Suape, com a refinaria do Rio Grande do Norte, de Guamaré, com a diferença muito pouca de preço. Nós não temos. Né? Ou seja, a gente tem um outro dificultador, que é a questão tributária, que eu alenquei aqui como um dos males do comércio, do mercado brasileiro. A questão tributária é horrível, porque se eu vou pegar um produto do Rio Grande do Norte e vou vender no Ceará, eu pago uma bitributação, eu pago imposto 2 vezes, sai muito mais caro. A PEC dos combustíveis, proposta pelo Congresso e avalizada pelo governo federal, ele unificou a tarifa de ICMS, o que iria facilitar esse nível de concorrência. Aí o CONFAZ, que é o Conselho das Fazendas Estaduais, foi lá, aumentou o imposto sobre isso, ou seja, o valor nominal, que era o que a PEC exigia, e depois disse que cada estado trabalhe com o desconto que você quiser. Ou seja, mais uma vez, impedindo que uma refinaria de um estado possa competir com outro estado com uma diferença de preço, uma diferença de frete. Então, assim, a gente não tem infraestrutura logística para competir, a gente não tem infraestrutura, não tem liberdade econômica, tributária, para poder se tornar competitivo entre um estado e outro, vão se tornar, essas refinarias vendidas, vão se tornar monopólios locais, agora na vista privada. E achar que um fundo, que uma empresa internacional que vai comprar uma refinaria dessa vai ter uma sensibilidade social para dizer assim, não, eu acho que eu estou ganhando muito dinheiro, eu vou baixar aqui o preço porque o brasileiro precisa comprar gasolina mais barata, eu acho que isso não vai acontecer nem aqui, nem em qualquer outro lugar do país. Só o dia que o Sargento Garcia aprendeu usou. E tá certo os caras, mercado é isso aí. Né? O mercado tem que ser isso aí. Deixa eu só uma outra questão. Tem algumas caixinhas ali, tu quer ler, Gilbert? E depois eu tenho uma outra, alguns outros questionamentos aqui para sugar um pouco mais do conhecimento aqui do nosso convidado, que realmente é fera, né, Gilbert? Isso, temos algumas caixinhas aqui, então vamos lá. Temos o Marcelo de la Torres, bom dia, baita dupla, ele fala aqui pelo... O pessoal quer te ver, Gilbert, o pessoal está querendo te ver. Tá, então tá bom, então, Gilbert. Temos também a Andressa Deuner dando bom dia, o Vitinho Eggers, bom dia, sempre na audiência deste programa, cada vez mais qualificado, parabéns, meu amigo Bado. A Ieda Deuner, bom dia a todos. A Edneia Cristina Tinazo Renner mandando bom dia. O Marcelo de la Torres, aproveita, Bado, teu convidado, pois sabe muito de consumidor. E o Vitinho também fala que nada pode ser melhor para o consumidor do que a abertura de mercado. A concorrência move o mundo. Sim, mas aí entra naquilo que o Roberto falou, e também que eu tenho o mesmo pensamento, que a abertura de mercado é diferente de privatizar e transferir, ou seja, qualquer tipo de monopólio, como acontece hoje na telefonia no Brasil, na questão da energia elétrica e assim por diante. O Brasil deveria elaborar melhor esse processo de abertura ou transferência de setores da coisa pública para o privado, para a gente não se tornar mais vítima ainda de alguns monopólios que existem aí. Essa questão, assim, até porque é uma área que eu atuei muitos anos, que é na área fiscal e contábil, Roberto, ela, primeiro assim, que o modelo tributário brasileiro ele é muito perverso, ele
ele atinge, até porque é mais fácil até para a coisa pública fiscalizar ou arrecadar, ele atinge diretamente a produção, que é algo completamente fora dos padrões da maioria dos países, principalmente os países desenvolvidos, que, né, focam na questão, a carga tributária é na hora do consumo, que eu acho que é a coisa mais justa que tem na questão de arrecadação. E o Brasil consegue a façanha de tributar com uma intensidade quase predadora a produção e também vai para o consumo. Como é que tu vê assim, o que poderia ser feito, por causa que é uma coisa tão complexa, são interesses de estados, interesses de municípios, interesse da federação, do governo federal. Existe uma maneira assim de equacionar e que todos sejam felizes para sempre, principalmente o consumidor, Roberto? Olha, essa mudança política, ela tem que partir do consumidor. O consumidor precisa entender que ele precisa lutar por isso. A gente paga uma carga perversa, gostei muito da qualificação que você trouxe, porque a gente tem sonegação, a gente tem mau uso do dinheiro público. Só que quando você simplifica esse processo tributário, você dá um chute na bunda da sonegação. Qual é a empresa que vai arriscar, né, sonegar impostos quando o imposto é muito baixo? Então, você acaba aumentando a arrecadação. Aqui, a gente está sempre apagando incêndios, por isso que a gente não consegue abrir mão de certos recolhimentos. Eu ouvi recentemente de secretários de Fazenda dizendo, olha, o Estado não pode abrir mão de baixar o ICMS dos combustíveis. E eu queria que algum especialista na área tributária me explicasse, né, como é que um consumidor que coloca R$50 de combustível num posto, de um consumidor que vai numa farmácia, compra um medicamento de 17, de R$25, esse consumidor vai economizar ali 10, 15%, porque o imposto vai baixar, e ele vai pegar essa diferença e vai para a Austrália viajar, vai para os Estados Unidos gastar o seu dinheiro em dólar? Não. Quando você reduz a carga tributária, você aumenta o poder de compra do consumidor. Aumentando esse poder de compra do consumidor, ele compra mais. Ele melhora o seu padrão de vida. Não é uma economia de uma carga tributária hoje que está em torno de 43%, 44%, você baixar ela aí para 28%, ou seja, você baixar 15%, por exemplo, vamos botar 15%. Esses 15% na renda de um trabalhador que ganha em média R$1.500, a gente está falando aí de um pouco mais de R$200. R$200 ao mês, esse trabalhador vai conseguir comprar uma lancha importada, vai comprar... Não tem como. Esses R$200 que o Estado deixou de abocanhar no combustíveis, no medicamento, no supermercado, ele vai voltar para o combustível, para o medicamento e para o supermercado. Porque ao invés de comprar aquele medicamento mais barato, ele vai, de repente, escolher uma marca melhor, de repente ele vai aumentar a dosagem, ele vai comprar outras coisas, ele vai aumentar a quantidade de carne que ele vai comprar no supermercado. Ele vai agora, em vez de só trabalhar na moto, ele vai trabalhar e à noite vai também para a faculdade na moto, porque agora está sobrando um pouquinho a mais para ele poder abastecer. E assim o Estado arrecada mais. É uma ilusão quando alguém chega para mim e diz, olha, o Estado não pode abrir mão de receita. Não se abre mão de receita baixando impostos. Você faz o dinheiro circular, você aumenta o consumo. E a partir do momento que você aumenta o consumo, você aumenta emprego, você aumenta a arrecadação, você aumenta mais. Você entra num ciclo virtuoso econômico que favorece a todo mundo. Então a gente tem que parar com essa ideia de que altos impostos são necessários, quando na verdade não. A partir do momento que você baixa os impostos, você aumenta o poder de compra. Isso a gente vê nas farmácias, as pessoas não estão comprando os medicamentos suficientes para o mês. Então, a partir do momento que você faz essa diminuição de carga, você diminui a sonegação, porque você diminui muito a margem, a porcentagem da sonegação, e você acaba inviabilizando esse tipo de negócios. Ora, por que eu vou arriscar comprar uma carga sem nota
se o meu imposto que eu pago é tão baixo que não compensa o risco. Aí você tem hoje, por exemplo, só para finalizar, você tem hoje etanol no Rio de Janeiro, que é cobrado 30% de imposto, você tem em São Paulo a 12%. Absurdo isso, né? É Aí absurdo você vai isso. lá, 20 e tantos por cento de diferença numa carga de etanol, vale a pena, vale o risco. Quantos caminhões você consegue passar com etanol sem nota e quantos vão ser pegos pela fiscalização? Quando você fizer a conta, vale a pena sonegar, porque a diferença é muito grande. Quando você baixa isso, quando você diminui essa diferença, quando você unifica essas alíquotas, você faz a concorrência mais forte. Porque o Rio de Janeiro ele pode competir com São Paulo, o Rio de Janeiro pode competir com o Espírito Santo, né? O Rio Grande do Norte pode competir com Paraíba, Paraíba com Pernambuco. Então, você tem uns estados maiores, como Bahia, Minas Gerais, já fica um pouco mais complicado, mas a área fronteiriça vai ser altamente competitiva. Então, você acaba gerando um nível de competitividade extremo dentro do país. O consumidor é o mais como é que se diz? Beneficiado, e ele é o cara que vai gastar o dinheiro. Ele não vai pegar aqueles R$200 que ele economizou em impostos e vai comprar ouro, comprar criptomoedas. Isso é uma regra de 3, bem simples. Qualquer estagiário do segundo semestre de um curso de economia ou de ciências contábeis vai ser compensado. E isso não é especulação, que nem você trabalha em cima de estudos, e a matemática e a questão tributária ela é muito simples, apesar da complexidade, que é um hospício. Eu hoje só conto história, não sou mais contador, não tenho mais atividade, mas o Brasil é um hospício tributário. Quem trabalha nessa área está sempre numa tensão, porque são mudanças e todos os dias. Mas é que nem você falou, Alice, bom, se a nossa carga tributária, que é 40% do que é produzido, do nosso PIB, 40% é destinado para pagar imposto. Se a gente diminui para 28%, 30%, você falou uma coisa que é primária, né, Roberto? Esse dinheiro ele vai ser gasto, ele vai compensar na escala do consumo. Seria isso que tu tá destacando e militando, vamos dizer assim. É uma coisa tão simplória. E por que essa dificuldade, né, da coisa pública? Isso é uma falta de entendimento entre os entes da federação, que ninguém quer abrir mão ou tem medo de diminuir a sua arrecadação. Seria isso? Falta um estudo maior, falta vontade, porque é uma coisa assim que não dá para a gente entender, para quem tem o mínimo de noção na área contábil e fiscal, que nem tu tem esse desenho muito interessante por estudo, por pesquisa, por conhecimento, por uma expertise muito diferenciada que você tem. Por que essa dificuldade, que é algo que poderia ser simplificado, Roberto? Tenta traduzir para nós, mata essa nossa aflição e curiosidade aí, por favor. Hoje, a gente vive um ciclo baseado na lei de responsabilidade fiscal, de que os estados não podem gastar mais do que recebem. Como eles precisam gastar mais para fazer a governança política deles, o que eles fazem? Eles aumentam o teto. É o que a gente viu agora recentemente no governo federal, os estados fazem isso o tempo todo. Ora, eu não vou enxugar a máquina, eu não vou diminuir, eu preciso aportar aqueles partidos que estão aliados, trabalhando comigo, então eu preciso aumentar essa receita. Eu não consigo aumentar a receita, né? Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou aumentar o teto de gastos, vou liberar um pouco mais. E isso é danoso. Eu acho que o consumidor, ele tem por obrigação de colocar isso em pauta, de pressionar. Nós estamos num ano eleitoral, e eu te pergunto, quando um deputado vier lhe pedir seu voto, você vai falar com ele sobre isso? Fala, deputado, eu quero reforma tributária. Quantas pessoas pedem uma reforma tributária? Porque o consumidor, ele não tem noção, tá? Eu vi um estudo de uma ONG, que me fugiu agora o nome dela, propondo uma reforma tributária, que está tramitando, a proposta deles está tramitando no Congresso, que era a criação do IBS, era Imposto sobre Bens e Serviços. E o estudo que eles fizeram, um estudo muito interessante, dizia que em 15 anos
em 15 anos, a renda do brasileiro, só com essa reforma tributária, aumentaria em 30%. E hoje nós estamos em 2022, imagina se em 2007 a gente tivesse feito essa reforma tributária, hoje o salário mínimo, ao invés de 1.200, estaria aí perto de R$ 2.000. As pessoas estariam com a renda maior. Veja seu salário hoje, imagine ele 30% com poder de compra maior. Né? Então, assim, é necessário que a gente aumente essa pressão em cima dos políticos, deixe bem claro para eles que a gente precisa disso. Isso não se ensina nas escolas, isso mal se vê numa faculdade, e as pessoas não entendem que a reforma tributária é um dos principais vilões que impedem da gente comprar um medicamento mais barato, que impedem das empresas investirem mais. Existe uma cultura muito forte aqui no Brasil, na cabeça do consumidor, de que o empresário só quer ganhar dinheiro. Em parte é verdade, as empresas elas existem para oferir lucro. Ninguém sai de casa para trabalhar sem receber. Então, assim, é importante que o consumidor ele atente para esse ponto. Os especialistas da área comecem a debater e os políticos, aqueles mais dos partidos mais focados nessas questões aí, também possam levantar. O grande problema é que hoje a gente sempre está apagando incêndio. A gente acabou de sair de uma pandemia, entrou uma guerra que desestabilizou todo o comércio mundial, que está impulsionando esse aumento de preços aqui no Brasil, e a gente percebeu que a gente, olha só, a gente foi criado com aquela ideia de que o Brasil ele exporta insumos e compra produtos industrializados. Com essa guerra agora, a gente descobriu que a gente exporta insumos, como soja, carne, trigo, entre outros, exporta um monte de produção, etanol, e a gente importa também insumos, porque a gente não faz aqui defensivos agrícolas, a gente não fabrica aqui chips, a gente tem minério, ou seja, tudo que se precisa para a produção da nossa indústria interna, boa parte deles, 40%, 50%, é importado. Então, além da gente ser dependente de produtos industrializados, a gente também depende de insumos para poder produzir aquilo que a gente é líder mundial, como a soja, como a laranja, como a fruticultura, entre outros. Né? Nós não vendemos o agregado, né? Exatamente. Aí, quando você vê isso, o que a gente passou, o que a gente fez de planejamento nos últimos anos? Nada. É sempre apagando incêndio. É um governo tentando fugir do impeachment, o outro que assumiu tentando fugir do impeachment, o outro que assumiu já tentando uma reeleição, e assim a gente vai passando, e hoje, qual é a pauta que se discute hoje no Brasil? O preço da gasolina. A gente não deveria estar discutindo o preço da gasolina, a gente deveria estar discutindo reforma tributária, reforma logística, né? Ou seja, a gente tem que fazer, o governo, ele não tem que ditar à Petrobras qual o preço que ela tem que vender, ele tem que dar as ferramentas de competitividade, e uma delas é a questão tributária entre estados. Você tem que abrir essas fronteiras. Eu lembro, vou contar aqui um caso para você, de 2015, quando o STF ele derrubou uma prática que existia entre estados, que era a bitributação. A gente sabe que o ICMS, isso foi corrigido agora pela PEC dos combustíveis, ele é cobrado, por exemplo, 17%. Então, o Estado que manda fica com uma parte e o Estado que recebe o produto fica com a outra parte. Eles dividem o bolo. Nos combustíveis, os estados decidiram que não vão fazer isso, não. O Estado que manda o combustível, que é os 29% da gasolina, é o Estado que recebe, que é os 29% também. Ou seja, você onera, quando você vende o produto de um Estado para outro, você praticamente duplica a carga tributária estadual. E aí você torna incompatível. Eu lembro que o Rio Grande do Norte, que tem uma mini refinaria, quando caiu essa lei, quando caiu essa cobrança, ficou uns 6 meses sem cobrar entre um Estado e outro, a Guamaré mandava produtos para Fortaleza, que é a capital do Ceará, preço cheio, com frete, a distância aí, vamos colocar aí uma distância aí de quase 450 quilômetros, ele chegava lá quase o mesmo preço que era vendido nos terminais de Fortaleza.
Olha o nível de competitividade que você faz de um estado para outro, apenas fazendo uma pequena redução nos tributos estaduais de um estado para o outro. Então, quer privatizar as refinarias? Ok, pode fazê-las. Ou você constrói dutos, que vai demorar aqui no Brasil. Se fosse a China fazendo, seria em 2, 3 anos, mas como aqui no Brasil é 10, 15 anos. Você constrói dutos para fazer uma rede de transferência de produtos para que você consiga vender de um estado para outro mais barato. Ou você derruba as alíquotas, diminui os impostos sobre transportes, cria condições para que, por exemplo, a Bahia hoje, que tem uma refinaria privada, aquela empresa não fique sozinha lá não, que outros estados possam mandar produtos para a Bahia de forma competitiva, para que ela possa, então, não existir esse monopólio. Essa questão, Roberto, assim, a gente meio que monopolizou a questão do combustível, porque... Mas toda a área, todos os produtos têm essa peculiaridade. E a gente estava falando também um dos agravantes. Acho que tu foi muito feliz quando tu diz assim que a indústria, acho que a indústria mundial, mas talvez a indústria brasileira seja uma das mais atingidas ou mais vulneráveis. Eu uso esse termo, não tem nada de pejorativo, as pessoas que são bem informadas e até sabem como eu me refiro a algumas situações. A grande indústria brasileira ela virou meio que preguiçosa, porque nós, o Brasil, somos os maiores exportadores de aço, de minério, de soja, somos grandes produtores de petróleo e vários outros setores aí, e nós nos acomodamos com a exportação de commodities, e importamos o agregado. O que isso, assim, também os governos não fazem? Não vou dizer um combate, mas uma conscientização a nível de incentivo, talvez até de tributação. Isso também é um agravante da alta dos preços no Brasil, que é histórica, em alguns momentos fica mais alta, fica mais grave. Isso tem a ver também, Roberto? Olha, o maior problema, Bado, dessa questão de competitividade, por que a indústria brasileira compra insumos lá fora, está mais relacionada à questão logística do que à questão governamental. Vou explicar por quê. A Bahia, por exemplo, ela tem uma das maiores reservas de minério de ferro. Então, você extrai o ferro lá, manda de navio para a China produz o aço, manda de navio de volta para a Bahia, cobra, eu vou dizer aqui um número imaginário, R$100 por lote. O mesmo minério sai da Bahia, vai para o Rio Grande do Sul, é transformado em aço e volta para a Bahia ao preço de R$140. Aí você fica perguntando, poxa, como você atravessa um oceano desses aí, vai até outro país, você tem as taxas portuárias para abastecer o navio aqui, aí o navio navega, vai até a China, descarrega outras taxas portuárias, o trânsito até a siderúrgica, a fabricação do aço, pagamento de salários, impostos do governo, o transporte de volta ao terminal, o carregamento de um novo navio e o transporte desse navio de volta para o Brasil. Aí você tem aqui dentro do país, né, um mesmo movimento, só que rodoviário, mais tributário, que acaba com que seja 40% mais caro. O que isso quer dizer? Quer dizer que as empresas que estão produzindo aqui, eles vão procurar insumos em outros lugares, por questões de logística, porque é muito mais barato. Tirando a política total de lado, algumas decisões que o governo federal fez recentemente, nesses 3 anos aí de governo, foram muito positivas para o lado logístico. Só que qualquer decisão dessas que você toma demora de 8 a 10 anos para gerar impacto. É como a BR do Mar, como os leilões de portos e aeroportos, a concessão de ferrovias para a indústria. Ou seja, eu sou uma indústria, uma mineradora. Poxa, eu tenho condições de construir uma ferrovia da minha mineradora até o porto mais próximo,
eu vou economizar de 40% a 60% no frete do transporte, eu vou ter uma eficiência logística maior, mas eu não posso fazer essa ferrovia. Só quem pode construir essa ferrovia é o governo federal. Isso foi mudado no novo marco ferroviário, aí foi alterado. O Brasil está com mais de 300 pedidos de concessão de ferrovias. Mas isso é uma coisa que vai demorar 5, 10, 15 anos para a gente começar a sentir os efeitos, né, dessa mudança logística. Então, o Brasil ele é muito ineficiente em logística. A gente paga muito caro por essa ineficiência. Você pega um produto, estima-se em torno de, dependendo do produto, de 35% a 65%, sabe? Mais caro. 35% a 65%. A gente paga mais caro num produto por causa da sua ineficiência logística. Ou seja, desde o produtor até a indústria, até o varejista, existe uma série de gargalos logísticos que torna o processo industrial muito mais caro. E as pessoas pensam, vai construir ferrovias, vai usar navios, vai demitir os caminhoneiros. Não. O caminhão ele é extremamente necessário para todos os modais logísticos, seja avião, seja navio, seja ferrovia, seja qualquer um. Só que quando você encurta a distância, você aumenta a eficiência logística. Você pega um vagão de um trem, você tira 3 bitrens, né? Aqueles caminhões de 60, 70 toneladas. Você tira 3 deles da estrada, cada vagão. Se você bota uma linha férrea com 100 vagões, você está tirando 300 caminhões da estrada, você diminui acidentes, você diminui riscos de roubo de carga, você diminui a utilização asfáltica, a renovação. Ou seja, é uma economia que eu não sei onde é que está esse povo que não consegue fazer essa conta. Então, a nossa indústria ela é penalizada por essa ineficiência logística, porque ela não consegue fazer. A indústria agora vai ter que fazer o asfalto, vai ter que construir as ferrovias, vai ter que construir os portos, né? Então, essa iniciativa tem que ser do governo. Claro que para uma mineradora é muito interessante ela construir uma linha férrea para desovar, porque a quantidade de produto é muito grande. Mas um polo industrial não tem. Quem constrói, quem faz veículos, carros, quem fabrica TV, não tem a vazão para construir uma ferrovia. É aí onde entra o governo entra com planejamento, identificando quais são esses polos e tornando esses polos mais competitivos. Se o governo fizesse só isso, o preço já baixaria. Eu volto a dizer para você, em torno de 35% a 65%, dependendo do produto, a gente paga por ineficiência logística. E não é à toa que muita gente que viaja aos Estados Unidos às vezes fala, não agora, porque agora a gente está nessa crise do dólar, essa crise de inflação que o mundo todo está vivendo por causa da pandemia e da guerra da Ucrânia, mas se a gente remontar aí a 2017, 2016, muita gente dizia, poxa, mas é tão mais barato comprar roupa nos Estados Unidos, será que é o trabalhador lá que ganha menos? O que acontece? Né? Ou seja, eficiência tributária e eficiência logística. Essa questão assim de logística, tu citou a questão das ferrovias, que foi... Eu sou um apaixonado pelos Estados Unidos, porque lá eles não têm governos, né? Lá eles têm sistema, e o cara que não se enquadrar no sistema, o sistema gospe ele. Então eles têm uma identidade, eles são uma nação. Eles são uma nação... Primeiro criaram uma nacionalidade, depois foram criar um Estado. Ao contrário do Brasil, que criou um Estado pesado para acomodar os come e dorme da monarquia. Então, aí hoje, com tribunal disso, tribunal daquilo, conselho disso, conselho daquilo, com nomes diferentes da monarquia brasileira, mas estão aí. Então, o Brasil, esse é o problema. O Brasil criou um Estado para acomodar esses come e dormes que vivem até hoje entre nós aí. Se tornou um Estado pesado por causa disso. É só a pessoa estudar um pouquinho da história recente aí dos últimos 200 anos aí do Brasil. Mas essa questão lá dos Estados Unidos, que eu digo que eu admiro a questão, a grande alavanca, um dos maiores alavancadores foi a questão da ferrovias assim espalhadas, e isso tudo foi sempre baseado na iniciativa privada daqueles crocodilos, daqueles tubarões lá do final do século XIX,
e começo do século XX. Aqui no Brasil, aí que eu me refiro, a gente sempre fica esperando pela coisa pública, pelo governo federal, principalmente. Por que não se tem essa iniciativa assim de, por exemplo, vou pegar o exemplo das ferrovias, que seria algo maravilhoso se a gente tivesse, já tivemos e foi sucateado por outros interesses, todo mundo que a gente sabe, que a gente nem tem tempo de falar sobre isso, mas por que assim o setor ferroviário do Brasil, principalmente o de cargas, não tem interesse, ou pelo menos não tem o interesse que deveria ter, o que poderia ter do privado, por exemplo, Roberto? Olha, em primeiro lugar, é porque essa mudança que houve no marco das ferrovias agora atraiu. Antes não era atrativo, porque as concessões elas alternavam entre 15 e 20 anos. Para quem entende do valor que é colocado dentro de uma ferrovia, você não consegue retornar e receber esse dinheiro de volta em 15 e 20 anos. Então, você precisaria de concessões maiores, de 40 a 60 anos, para você ter algum retorno, que não há problema nenhum nisso. As pessoas ficam preocupadas, nossa, mas 60 anos é muito tempo. Não há. Se a gente for remontar a história ferroviária brasileira, a gente inaugurou a primeira linha férrea aqui no Brasil em 1854. Ou seja, 50 anos depois da invenção do motor a vapor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente não começou atrasado. A gente se perdeu no meio do caminho, né? Ou seja, a gente tinha aqui, eu recomendo a todos, quem não quiser ler os livros, quem não quiser dar uma estudada de história, existe um documentário do History Channel chamado Gigantes do Brasil, né? São 5 ou 6 episódios, é muito interessante. Eu recomendo que vocês assistam, você vai ter um pouquinho dessa história. E aí você vai ver, por exemplo, que no finalzinho do século XIX, existia um projeto de construir a ferrovia Norte-Sul, certo? Que era Sul-Norte, na verdade, né? O objetivo dela era entrar na América Latina, subir e chegar aos Estados Unidos. A ideia do Percival Farquhar era ligar os Estados Unidos ao Brasil através de uma linha férrea. Já imaginou se isso tivesse acontecido? Né? Hoje a gente poderia pegar um voo até Manaus, e lá de Manaus a gente pegava um trem, ou mesmo do Rio Grande do Sul, quem quisesse passar umas boas semanas aí viajando, e você iria de trem para os Estados Unidos. Isso no finalzinho do século XIX ali e tal. Ou seja, as pessoas, projetos, ideias sempre tiveram. Agora não foi dado andamento, né? Aí veio a crise de 29, né? A crise do café, que o Brasil era muito forte nisso, acabou sucateando as linhas férreas. O Brasil, até esse momento, a maioria das linhas eram privadas, e o Brasil retrocedeu, ou seja, ele estatizou e deixou totalmente abandonado, tá certo? Então, isso realmente mostra dentro da nossa história que a gente simplesmente abandonou todo esse planejamento. Beleza, o que fazer agora? O que o governo fez, o governo atual fez, foi muito importante. Isso vai demorar um pouco, mas era o ideal a ser feito. O que a indústria agora precisa fazer, o que as empresas precisam se conectar? É entender que hoje o produto, mano, ele hoje está sendo coadjuvante no processo decisório do consumidor. Então, as empresas precisam entender que, a partir do momento em que a jornada de compra do consumidor está sendo tão importante, às vezes mais importante que o produto, aí ela começa a se posicionar de forma diferente nesse mundo de hoje. Um mundo mais conectado, um consumidor mais exigente, mais conhecedor, né? Um consumidor assim muito mais antenado com o que está acontecendo ao seu redor. Um dado interessante que eu gosto de trazer da indústria automobilística é que há 10 anos atrás, a cada compra de um veículo era precedida de pelo menos 6 a 7 visitas à concessionária. Esse número hoje, 10 anos depois, caiu para 1,5. Ou seja, as pessoas mal estão indo numa concessionária para escolher e comprar um veículo. É que essas coisas, sim, o pessoal não
não se detém a desinformação, e por isso que uma participação que nem essa tua, com essa facilidade que você tem de passar assuntos que são tão complexos, são tão macros, de uma maneira tão didática, e é muito legal mesmo, viu? Roberto, a gente está, infelizmente, se encaminhando aqui para o final do nosso tempo, está estourando, e eu, desde já, eu queria, assim, já que a gente tem lá o pessoal lá, tem muito advogado nos acompanhando, tu estás intimado, viu, a participar mais vezes, né, Gilbert? Que pauta, a gente só tem a agradecer a possibilidade de ter a tua participação, que o nosso querido Marcelo ali viabilizou e fez, nos passou o teu contato, porque como tem pautas e como existem coisas que precisam ser esclarecidas para a grande maioria da população, que não tem o mínimo de noção, e aí não é por nada, é porque a informação ela é dificultada, ou ela é passada de uma maneira, e tu consegue passar isso de uma maneira muito tranquila, muito serena, principalmente nesses tempos de que tudo, se tu elogia uma coisa, é porque tu já está contra o outro, e é complicado. A gente vive, viu, Roberto, numa patrulha muito nojenta, muito perversa, e quando a gente vê essa facilidade que tu transmite e vê todo um contexto independente de ideologias e tudo mais, defendendo posições, opiniões, mas com muito fundamento, muito estudo, e principalmente baseado em fatos reais. Parabéns, viu, Roberto? Estamos aqui encantados com a tua maneira de conduzir. A gente não faz entrevista, a gente bate um papo. Então, olha, com certeza será convidado mais vezes aí para participar com nós, inclusive nas outras mídias, né, Gilbert? A gente tem que explorar mais esse amigo que a gente prospectou lá no outro lado do Brasil. Estou à disposição. Muito obrigado pelo convite. Estou devendo uma visita agora ao Marcelo, e com certeza, se isso se concretizar até o final do ano, eu vou dar uma passada aí na Start Comunicação para dar um abraço em vocês. Roberto, mais uma vez, muito obrigado pelo teu carinho, pela tua disponibilidade aí, e volto a dizer, parabéns, viu? A gente já vinha acompanhando aí o teu trabalho desde que foi colocado, que faria parte de uma das nossas pautas, seria uma das nossas pautas aqui, num dos nossos programas aqui da nossa grade, e parabéns pela maneira que tu aborda isso aí. Teu recado final aí do programa de hoje, Roberto. Bom, queria mandar um abraço para todos que nos acompanharam, deixar bem claro que essas mudanças comportamentais estão muito aceleradas, e convidar tantas empresas como os consumidores a conhecer um pouco mais lá no canal da RJ, né? Eu já tenho algumas palestras prontas a respeito disso, então fiquem à vontade para entrar em contato. Acessar ali, tu tem como é que faz para acessar os teus canais, as tuas mídias, Roberto? É muito simples, é o canal do RJ, é o único que tem no YouTube. RJ é RRJOTA. Então é muito simples, muito fácil. Ele é escrito, em vez da letra R e J, é escrito RJ. Muito fácil aí no canal, tanto no YouTube quanto no Instagram. É só mandar mensagem lá, responda todo mundo, todas as postagens, eu respondo a todo mundo, pode ficar tranquilo. Um grande abraço, Bado, muito obrigado. Gilbert, muito obrigado pela atenção de vocês aí. E estou à disposição. Podem contar.